Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos, eu, Priscila Yasbeck, Thaís Herédia, trazer as principais notícias e destaques do cenário econômico nacional e internacional. E hoje a gente começa pelo mundo afora, já que tem decisão de juros nos Estados Unidos, a tão esperada decisão do Fed. Claro, é muito esperada, mas não deve trazer muita surpresa. O Fed deve promover um aumento de 0,75 ponto percentual nos juros. Essa é a grande expectativa. Só 10% do mercado aposta em um aumento um pouco maior, de 1 ponto percentual. Isso trouxe alívio para os mercados nas últimas semanas, porque depois do dado de inflação americana, que mais uma vez bateu o recorde, subiu ali para o maior patamar em mais de 40 anos, havia uma expectativa que o Fed pudesse fazer uma elevação ainda maior dos juros, de 1 ponto. Mas depois, alguns dados mais fracos da economia americana, o último deles foi o PMI composto, que mostrou ali uma retração, na atividade. Todos esses dados combinados trouxeram uma expectativa de que a inflação pode não ficar tão pressionada mais adiante, porque mostram uns sinais de desaceleração da economia, e com isso, talvez o Fed não precise fazer uma elevação tão alta quanto 1 ponto percentual. Então, isso reduziu um pouco das expectativas, trouxe um alívio para as bolsas nessa semana, mas fato é que esse aumento de 0,75 ponto percentual, mais uma vez, é um aumento muito forte. O último aumento também foi de 0,75 ponto percentual e foi o maior aumento desde 94. Combinados, esses dois aumentos, o de 0,75 e se hoje se confirmar outro aumento de 0,75, o Fed vai ter promovido uma elevação de 1,5 ponto percentual na taxa de juros americana, o que seria o maior ritmo de aumento de juros na economia americana desde os anos 80, quando o ex-presidente do Fed, o Paul Volcker, estava tentando combater a inflação altíssima gerada pelo choque do petróleo. Se esse aumento também for confirmado, a intervalo da taxa de juros lá nos Estados Unidos, lembrando que lá é um sistema de bandas, é um pouco diferente do nosso aqui, mas a taxa passa 2,25 para uma banda entre 2,25 e 2,5% ao ano, e há uma expectativa de que a taxa chegue a 3,4% até o final do ano, para só depois ser cortada a partir de 2023. E aí a grande questão que o mercado vai ficar de olho é a fala do Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, depois da decisão dos juros, para entender nas entrelinhas da fala se ele vai confirmar ou refutar essa hipótese, aí essa perspectiva de juros chegando a quase 3,5% até o fim do ano, para depois um corte no ano que vem. Um outro ponto também muito importante, que é um dos grandes temas hoje no mercado, é se a economia americana vai ser capaz de fazer o chamado pouso suave, ou se vai fazer um pouso forçado, O pouso suave seria quando o Banco Central promove um aumento de juros sem provocar com isso uma recessão, uma desaceleração severa na economia. Então, as entrelinhas do Jerome Powell sobre quais podem ser os próximos aumentos ou o ritmo de elevação dos juros daqui para frente é o que intriga os investidores nesse momento, e é o que eles vão ficar olhando ali no detalhe para entender como fica esse ritmo de juros mais para frente, já que para hoje está muito certa essa expectativa aí de aumento de 0,75 ponto percentual. Vale falar que o Fed começou esse ciclo de alta em março, quando elevou os juros em 0,25 ponto, em maio subiu mais meio ponto, e aí então em junho fez essa que foi a maior alta desde 94, com um aumento de 0,75 ponto percentual. Essa elevação de juros nos Estados Unidos, mas que também se repete nas economias mais avançadas do mundo e no mundo de uma forma geral, vem justamente para combater esses índices de inflação que estão batendo recordes em década, só que vem também com um efeito colateral. Quando os juros sobem, eles provocam um efeito também de desaceleração das economias. Então, alguns bancos já vêm falando sobre cenários de recessão para os Estados Unidos, vêm baixando suas previsões. Então, o FMI ontem fez novas projeções para o cenário global, cortou a projeção de alta do PIB global de 3,6% para 3,2%, e para 2023, de 3,6% para 2,9%. Para a economia americana, a perspectiva passou de 3,7% para um crescimento de só 2,3% nesse ano, e para a China, de 4,4% para 3,3%. Então, a gente está falando aqui da economia global desacelerando e das duas maiores economias do mundo, China e Estados Unidos, também desacelerando, e chama muita atenção essa projeção para um crescimento da China de 3,3%. A China, que durante 2 décadas teve crescimento ali constante, anual, de mais de 10% entre as décadas ali de 2000, início dos anos 2000, na verdade início dos anos 90 até os anos ali de 2010. Então, a China teve esse
esse crescimento muito forte, acima de 10%, agora um crescimento que é pífio para os parâmetros chineses, previsto aí de 3,3%, e para os Estados Unidos também aí um crescimento mais fraco previsto pelo FMI. E para terminar, sobre essa questão de como os juros acabam batendo nas economias, trazem esse temor de recessão muito grande, o Citi também cortou as suas projeções para o PIB dos Estados Unidos e já falou também que tem uma projeção aí, o cenário base deles agora é um cenário de recessão para a economia americana em 2023. A única coisa que trouxe alívio para o mercado em meio a esses temores de recessão, alta de juros, esse cenário que inspira muita cautela, foram os balanços da Microsoft e do Google, da Texas Instruments também, que é uma fabricante de chips importante. As três empresas apresentaram um crescimento de receitas de mais de 2 dígitos, também projeções otimistas para o futuro. O Google mostrando uma resiliência ali nos seus anúncios publicitários, maior do que os anúncios que acontecem em redes sociais, como no Facebook e no Snapchat. A Microsoft também mostrando uma força nos pedidos corporativos, também bons resultados no seu segmento de cloud, de nuvem. Então, isso animou o mercado, mostrou que talvez as Big Techs consigam passar por esse período de desaceleração econômica sem se machucar tanto. Essa é a perspectiva, pelo menos por enquanto, porque ainda tem bastante balanço de Big Tech previsto para essa semana, tem balanço da Meta, tem também da Intel, tem alguns balanços importantes aí previstos para esta semana. No Money de hoje, nós ouvimos o especialista CNN, Audi Cunha. Ele faz uma análise muito interessante sobre esse desafio do Fed, como está repercutindo ou pode repercutir nas economias em geral, especialmente aqui no Brasil. Vale a pena ouvir, e nós separamos esse trechinho, que ajuda a ir preenchendo esse quebra-cabeças inédito dessa conjuntura da economia internacional. Vamos ouvir. É um tema ainda que gera bastante controvérsia, né? O mercado está com esse cenário aí de 3,4, em torno de 3,5 do final desse ciclo de curto prazo de alta, mas quando se olha a taxa de juro real, ela é bastante negativa nos Estados Unidos, né? Que tem uma inflação acumulada aí acima de 9%. Então, os Estados Unidos, o Fed, ele começou a fazer esse movimento de juros mais tarde, por exemplo, que aqui no Brasil. A Europa também começou a fazer tarde, mas no caso dos Estados Unidos, a inflação ela é ainda muito alta. Eu estou com uma parte do mercado que olha que talvez o Fed tenha que subir ainda mais as taxas de juros. Quando a gente olha para as taxas longas, por exemplo, a taxa de 10 anos, eu não me surpreenderia se ela subisse ali acima de 4% nas próximas reuniões do cupom e dependendo das atas do Federal Reserve. Então, eu estou com o cenário, estou com a visão de mercado de que a taxa de juros dos Estados Unidos pode ainda subir um pouco mais, porque começou mais tarde, porque a inflação ainda está muito alta nos Estados Unidos. Bom, aqui no Brasil, o ministro Paulo Guedes, gosta sempre de repetir que o nosso Banco Central saiu na frente, que nós já estamos no fim do ciclo de aperto monetário, ciclo de aperto monetário, é economês para dizer esse período em que o Banco Central precisa promover taxas elevadas de juros para lidar com o processo inflacionário. E ele tem razão. O Banco Central brasileiro saiu na frente, mas não vai conseguir, por exemplo, sair na frente na hora de começar a reduzir os juros. Hoje, a leitura é de que o BC, na semana que vem, vai promover mais uma alta, levando a Selic para muito perto de 14%. E muitos economistas, mesmo diante dessa redução da previsão para o IPCA de 2022, os economistas, em geral, têm visto um espaço muito pequeno para o BC não fazer mais nada, porque hoje a decisão do BC já é para combater o processo inflacionário que vai se dar já no ano que vem, da metade do ano para frente. Portanto, neste horizonte de eficácia da taxa de juros, talvez o BC não consiga parar de mexer na taxa. Mas, de qualquer forma, enquanto isso ainda é uma incerteza, vamos esperar a decisão do Copom na semana que vem, o investidor brasileiro, que aprendeu muito nesses últimos anos, está voltando para o Tesouro Direto. O número de investidores ativos que estão buscando essa aplicação chegou a 2 milhões na passagem de maio para junho, um recorde. Quantidade de gente que está se aproveitando exatamente da elevação da taxa de juros. Esse número foi divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional e, se você tiver curiosidade, corre lá no pedacinho do Money na TV que a gente apresentou a evolução do saldo líquido do Tesouro.
Tesouro, né, de quem resgatou e de quem aplicou, e é muito nítido que quando os juros estavam lá em 2%, estava todo mundo sacando o dinheiro ou deixando vencer e não renovando a aplicação para correr para a Bolsa de Valores, né? O movimento de retirada coincidiu com o movimento de entrada dos recursos em outros ativos financeiros, especialmente no mercado acionário. Quando o Banco Central começa a subir os juros, a barrinha vai subindo, subindo, subindo. O saldo líquido maior do ano foi em março, quando passou de 2 bilhões de reais, e agora deve continuar alto, hoje está na casa de 1,5 bilhão de reais, saldo líquido, e deve continuar alto porque as taxas de juros vão continuar altas por muito tempo. Olhando ali para quem são essas pessoas, né, qual é o perfil desse investimento, é bacana também para tirar um pouco aquela ideia de que são poucas as pessoas que se dão bem. Não, acabei de dizer, 2 milhões de investidores ativos cadastrados no Tesouro Nacional, são quase 20 milhões de brasileiros, não necessariamente com operações de compra ou de venda de papéis do Tesouro Direto, mas são quase 20 milhões de brasileiros que estão cadastrados para investir no título público. E o saldo médio das operações é de 6 mil reais. Saldo médio das operações é de 6 mil reais. É muito baixo, né? E reflete essa tentativa dos brasileiros de separar, nem que seja um pouquinho da sua renda, para fazer um investimento. Quase 60% dos investidores, desses 2 milhões que eu citei há pouco, investe menos de R$1.000. Então, esse é um aprendizado importante, é uma sinalização que a gente não pode deixar de reforçar, porque se sobrou um dinheirinho, tem que buscar a melhor rentabilidade. Hoje, a melhor rentabilidade, Priscila vai falar um pouco mais sobre isso, é a renda fixa, óbvio, por causa dos juros, mas o Tesouro Direto, né, Priscila, especialmente quando faz comparação, por exemplo, com o investimento mais popular do Brasil continua sendo a poupança, está saindo na frente muito rápido, né? É interessante notar que esse assunto ele se divide em duas partes, né? Tem a ótica de quem investe, e aí sim, como a Thaís disse, os rendimentos dos títulos do Tesouro estão muito atrativos. Um tesouro pré-fixado com vencimento em 2025, que é o prazo mais curto de vencimento, está pagando hoje 13,23%. O Tesouro IPCA, com juros semestrais, está pagando IPCA mais 6, né? A gente falou sobre isso em detalhes aqui no CNN Money já há algumas semanas, quando os títulos passaram ali de uma taxa de inflação mais 6%, né? O Tesouro IPCA mais longo, com vencimento para 2055, está pagando IPCA mais 6,3%. Então, realmente é uma rentabilidade muito atraente, principalmente para quem está aplicando para aposentadoria, porque no longo prazo não se sabe qual que é o comportamento da inflação. Então, quando tem um título que te promete pagar a inflação e um ganho real, ou seja, um ganho acima da inflação de 6,3%, é um título muito bom. Eu lembro da outra época que a gente teve juros altos, nessa mesma magnitude, que foi na crise de 2015, 2016. Lá os especialistas falavam, aproveita esse título, porque tá bom, tá valendo a pena para aposentadoria. A gente voltou a ter esse cenário agora. E como a expectativa é de queda de juros mais adiante, né, se tudo der certo, se não tivermos novas surpresas negativas, realmente essa janela de oportunidade pode se fechar. Então, os especialistas estão destacando muito isso. Então, esse é o ponto de vista do investidor, né, de quem tá investindo. A gente tá falando dos títulos mais seguros do mercado, os títulos do Tesouro Direto. Tudo quebra antes de um governo quebrar, então o risco de crédito do governo é o menor possível dentro de uma economia. Mas lembrando, né, no Tesouro Direto, quando você não investe no Tesouro Selic, nos outros títulos, se você resgatar antes do vencimento, pode ter prejuízo. Então tem que tomar cuidado ali com o título que você escolhe se você não for levar o título até o vencimento. Mas fato é que uma rentabilidade muito positiva. Mas tem o outro lado da história, que é se o governo está pagando mais para os investidores, para quem está comprando a sua dívida pública, ele também está tendo um custo maior por causa disso. E é o que os economistas, por outro lado, também estão destacando muito. O custo da dívida subiu muito e a gente conversou sobre isso com o Audi Cunha, que é o nosso especialista CNN, também vai falar um pouquinho também sobre esse assunto. Vamos ver. O Tesouro Nacional tem uma tarefa que não é fácil no momento como atual, onde as taxas de juros estão subindo no mundo todo, não só no Brasil, porque a inflação está muito alta. Ao mesmo tempo, se tem incerteza sobre o cenário fiscal, principalmente o cenário fiscal do próximo ano. Então, toda vez que o Tesouro Nacional faz títulos, ele olha, de um lado, a necessidade de ter que captar mais recursos, porque o governo ainda tem déficit,
E, ao mesmo tempo, ele tem que ter uma habilidade de tentar evitar que essas taxas subam muito. Boa parte desse movimento de taxas mais altas é pelo mercado mesmo. A inflação é alta, os demandantes de títulos exigem taxas de juros mais altas, então o Banco Central coloca títulos de diferentes prazos, para 1 ano, 5 anos, 10 anos, 30 anos, títulos pré-fixados e títulos pós-fixados. O Tesouro vem fazendo com bastante habilidade esse movimento, ele é bastante experiente já nessa colocação de títulos, que já começou há muito tempo, e nessa forma do Tesouro Direto, mas o fato, Thaís, é que os movimentos da taxa de juros hoje, eles estão sendo muito mais ditados pelo movimento de taxas de juros internacionais, a inflação no mundo todo, e principalmente a inflação e o movimento de alta de taxa de juros que o Banco Central está fazendo no Brasil para tentar controlar a inflação. Tá vendo, né? Se você tá conseguindo reservar um dinheirinho aí no final do mês para investir, dá uma olhada lá na página do Tesouro Direto, consulta um especialista. Tem papéis que o investimento mínimo é de R$31. Tem que começar de pouquinho mesmo e criar hábito, né? Se der conta de gerir a renda e sobrar aquele bocadinho, vai lá e procura a melhor rentabilidade. Aqui no CNN Money você já sabe, a gente ajuda você a tomar a melhor decisão. Se cuidem, um beijo e até a próxima. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia e Priscila Yazbek, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.